Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, nos conta uma história. Diz assim: E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem, que ajoelhando diante dele perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, a não ser um. Só Deus é bom. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondendo lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se, muito triste, porque possuía muitas posses. Há uns dias atrás, não sei, um mês, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra sobre esse texto. É óbvio que eu não vou conseguir lembrar tudo aquilo que eu falei, mas aquele dia foi uma experiência para mim, porque foi um dia muito corrido e eu teria que trazer uma palavra e não tive tempo para pegar a Bíblia e estudar como de costume. E no final do dia, faltando 10 minutos, foi como se eu ouvisse a palavra de Deus, o Espírito Santo no meu interior dizendo: você está muito engessado, tem muito temas dentro de você e você não está conseguindo enxergar algumas coisas. Eu tirei o teu tempo para você enxergar. Então olhei esse texto, e ao olhar para esse texto, eu o li, ou eu o interpretei de uma forma que nunca tinha visto. Porque dentro dessa história veio no meu coração pessoas que têm tudo para dar certo, mas dão errado. Pessoas que têm uma projeção incrível, que têm características que outros não têm. Tem tudo para dar certo, mas dão errado. Esse texto para mim falou de uma forma que eu nunca tinha lido. Sempre que pego esse texto para mim, eu faço a exegese vendo o critério da lei e o critério da graça, mas de repente veio algo simples em meu coração, porém profundo, porque eu vi nesse texto pessoas que, principalmente no critério ministerial, cristão, eles têm tudo para dar certo. Tem todas as características daquela pessoa que vai ser um sucesso, mas dão errado. O texto é muito claro, não vou ler de novo. Quando este jovem ou este homem, como diz o texto, se apresenta diante de Jesus, ele mostra que todas as coisas ele havia guardado, que foi dito por Jesus. Então aqui nós temos uma pessoa que está dentro da igreja, se assim eu posso dizer, está dentro da religião, está cumprindo todos os ritos, está fazendo todas as... Está tudo certo. Está tudo certo. Está que nem Marta, está fazendo tudo certo, mas falta o essencial, que está aos pés de Jesus. E essa pessoa aqui desse texto remete aos dias de hoje, pessoas que têm tudo para dar certo, estão fazendo tudo certo, mas um dia o Senhor Jesus aparece diante dela e pede o essencial. Te falta uma coisa. Infelizmente, essas pessoas não têm coragem de desprender-se. Existe uma frase que diz assim: você, na verdade, só tem aquilo que você dá. Tudo aquilo que você não consegue dar, esta coisa possui você. Então, na obra do Senhor, o fundamental é desprender-se. Se analisarmos apenas a primeira parte desse texto,
Ele chama Jesus de bom. Nós vemos aqui que neste personagem tem todas as coisas, tem quebrantamento, porque ele vem diante de Jesus e ajoelha-se. Aqui está um sinal de um crente quebrantado, de um crente que chora, de um crente que quando escuta louvores, se quebranta, chora aos pés do Senhor, sente a presença do Espírito Santo. Então, aqui nós temos este personagem, que é uma tipologia dos dias de hoje, de pessoas que são quebrantadas, sente a presença do Senhor. Veja, ele ajoelha, mas aqui está uma grande dica que Deus dá para essas pessoas que não conseguem desprender-se. Na visão geral do texto, ele ajoelha e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aqui Jesus traz uma luz a toda a compreensão do texto, porque Jesus diz assim: por que me chamas bom? Ninguém há bom a não ser um, que é Deus. Jesus, na verdade, está dizendo para este jovem que ele não está enxergando Jesus como Deus. Está enxergando Jesus como mestre, no caso dele. Mas para nós, alguns enxergam Jesus como um rito religioso. Pessoas que estão dentro da caixa religiosa. O importante é ir para o culto, seja lá os dias da semana que for, seja lá o domingo. Jesus, para essa pessoa, é isso, mas não é Deus. Porque se este homem ou este jovem cresce ali em Jesus como Deus, ele saberia que Deus é o dono do ouro e da prata. Na verdade, quando Jesus diz isso, a minha compreensão desse texto é que ele saberia aonde chegaria o final da conversa. Você não me vê como Deus. Você me vê como alguém que você tem que cumprir um rito religioso para estar em harmonia, para não desagradar, mas você não me vê como Deus. Alguém que tem todo o poder, que é completamente capaz de suprir toda a sua vida se você descansar nos meus braços. Interessante que este personagem, que tem tudo para dar certo, mas dá errado, ele está dentro da igreja. Hoje eu chamo de caixa religiosa, onde as pessoas estão presas dentro de uma caixa religiosa. Digo instituição, queridos, porque a igreja do Senhor Jesus é santa. Esta é imaculada, esta é a noiva do Cordeiro, estas são pessoas, são organismo. Mas eu digo a caixa religiosa. Ele está dentro da caixa religiosa, ele se enquadra na caixa religiosa, ele guarda os mandamentos, ele faz tudo o que tem que fazer. Então, ele vai viver de uma forma que está achando que está dando certo, mas Jesus está mostrando para ele que ele está dando errado. Que na vida dele falta alguma coisa. Na vida deste personagem, o fator que ele não conseguia se desprender é o dinheiro. Mas a sua vida, o que é? Olhe para a sua vida e veja aquilo que você diz: e isso eu não consigo tirar, isso eu não consigo dar. Exatamente esta coisa te tem. E hoje, ao ouvir essa palavra, Jesus vai dizer para você: te falta uma coisa. Querido, querida que está ouvindo essa palavra, que o seu final não seja como o final do jovem rico, que o meu final não seja como o final deste personagem, que não seja como ele, porque o final dele é triste. Alguém que tem tudo para dar certo, mas dá errado. Nós vemos inúmeras pessoas que estão vencendo no mundo. Eles têm a ambição de vencer no mundo, de ser alguém no mundo, mas eles não vencem o mundo. Querem vencer no mundo, querem ser alguém, querem ter status, querem ser bem de vida, mas não entendem que Jesus é Deus e Ele é o dono do ouro e da prata. Esta pessoa deixa tudo de lado e perde o essencial. Esta pessoa não vê que Jesus tem tudo para ela. Então, como este jovem, o Deus maior dele era o dinheiro, e o meu, o que é?
Se Jesus aparecesse para mim agora, como diz o texto, me amasse e dissesse: te falta uma coisa, eu teria desprendimento, eu colocaria no altar aquilo que falta. Quero usar essa expressão colocar no altar, né? Porque infelizmente a igreja neopentecostalista usa essa expressão como levar oferta, levar dinheiro, e não tem nada a ver com isso. É colocar aquilo que me prende, seja o amor ao dinheiro, seja o amor relacional, o amor eros, seja material, carros, bens, profissional, almejo tanto essa profissão. Quando eu conseguir isso, aí eu sirvo ao Senhor. E não consegue deleitar-se na presença do Senhor hoje e saber que o maior interessado em dar isto a ela é Jesus. Querido, querida, você pode talvez estar vencendo no mundo, mas não vencendo o mundo. Que o nosso final, que o meu final e o seu final não seja como o final do jovem rico. Pessoas que têm tudo para dar certo e dão errado. E o pior de tudo, dão errado dentro da caixa religiosa, achando que estão tendo sucesso, que estão dando certo. Que Deus te abençoe, que essa palavra faça diferença na sua vida. Seguimos em frente para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém.